Vereador Isamar Oliveira cobra providências para ocupações. Os municípios têm que comprar áreas e colocar essas pessoas. São 43 ocupações que nós temos em Passo Fundo, são trabalhadores, são famílias, são pessoas idosas que lá estão. Patrick Cavalcante quer que servidores municipais sejam incluídos no grupo de risco para a vacinação contra a gripe. Para que não haja uma epidemia e que os nossos servidores possam atender sem medo a população de Passo Fundo e região. Comissões analisam impedimentos de emendas apresentadas no ano passado. O diálogo está acontecendo e aí depois vai para o plenário, então automaticamente na metade do mês que vem nós estaremos então partindo para votação. Massagista com mais de 50 anos dedicados ao futebol recebe homenagem do parlamento. É uma grande honra para mim receber essa homenagem feita pelo vereador Renato Tchek. Boa noite. Como vereador de oposição, Isamar Oliveira está cobrando do Poder Executivo providências para 2 ocupações. As áreas ficam na Avenida Princesa Isabel e na Leão 13. O plenário do Legislativo ficou lotado para acompanhar o discurso. Ao todo, 180 famílias ocupam as áreas. Na Leão 13, as pessoas foram notificadas judicialmente a deixarem o local. Quando chegou a ordem de despejo, foram várias famílias chorando, desesperadas, porque não tinham para onde ir. Eram famílias que estavam muitas vezes morando embaixo da ponte, tinham famílias que estavam morando de favor e famílias que agora estão construindo as nossas casas. Nós estamos com 30 terrenos e cada um ajudando o outro. A nossa situação também é precária com água e luz. Temos muita criança, temos pessoas com transplante, temos idosos também. E lá nós conseguimos nos organizar, um ajudando o outro. E hoje nós estamos ali lutando por moradia. O vereador Isamar Oliveira informou que os espaços são públicos e estavam abandonados. E por isso devem ser destinados a projetos habitacionais. A presidente Dilma conseguiu fazer o projeto Minha Casa Minha Vida, onde a prestação da casa é de 50, 30 a 150 reais nessas moradias populares. O que ocorre? Os municípios têm que entrar nesses programas, os municípios têm que comprar áreas e colocar essas pessoas. São 43 ocupações que nós temos em Passo Fundo e o poder público deixa essas pessoas abandonadas, são crianças, são trabalhadores, são famílias, são pessoas idosas que lá estão, não tem como pagar aluguel, não tem como comprar um terreno, comprar uma casa às vezes, elas querem só que o poder público possa dar um cantinho e também querem pagar, mas pagar um preço ideal, um preço que corresponda às condições de salário que eles têm. Através de cartazes, os moradores da ocupação fizeram um pedido de socorro aos vereadores. A Chácara da Bela Vista solicita melhorias na infraestrutura e acesso a serviços básicos. A nossa situação hoje, vai fazer um ano que nós estamos lá. A situação mais precária nossa é a falta de energia elétrica precária, né? E falta de água. A gente está passando alguns trabalhos lá por não poder ter uma água boa, uma luz boa. Essa é a nossa maior dificuldade e é a incerteza de a gente não saber se vai ficar lá, se vai sair de lá. A gente não ter ninguém do poder público, né, ajudando nós. Tenho o maior orgulho de fazer parte da liderança. Eu tenho o maior orgulho de chegar uma família e dizer assim para mim: hoje sobra dinheiro para me poder pelo menos dar uma janta para os meus filhos. O que nós queremos é que a Prefeitura Municipal, naquelas áreas municipais onde essas pessoas estão, não faça despejo como está acontecendo lá na bairro Planaltina, onde está acontecendo também lá no Leão 13. Nós queremos que o poder público tome providências, receba essas pessoas, como agora estão ali para querer falar com o prefeito, e o prefeito às vezes não recebe. O que eles querem é simplesmente um cantinho para morar, e não querem de graça, eles querem pagar. Apesar da manifestação do vereador Isamar Oliveira, algumas casas da ocupação Princesa Isabel foram demolidas ontem. E o vereador Patrick Cavalcante encaminhou ao Poder Executivo uma indicação para que os servidores municipais sejam incluídos no grupo de risco da vacinação contra a gripe. O pedido contempla efetivos, comissionados e terceirizados.
Aqui no presídio de Passo Fundo, nós já vimos que tem diversos apenados que estão contaminados, nós já tivemos mortes, e os servidores públicos, tanto eles terceirizados, CCs e concursados, lidam única e exclusivamente com a prestação de serviço, atendendo o público de Passo Fundo e região. Desta forma, lidam com muitas pessoas diariamente e são passíveis de uma transmissão desta influenza, da gripe. Então, essa é a nossa ideia, poder então imunizar os servidores para que não haja uma epidemia e que os nossos servidores possam atender sem medo a população de Passo Fundo e região que procuram diariamente os serviços públicos. Então, a ideia nossa então é ter esse encaminhamento juntamente ao poder público para que nós possamos cuidar dos servidores e também da saúde da nossa população. E depois de registrar a temperatura mais alta das últimas 3 décadas, o mês de abril teve novo recorde. O dia amanheceu gelado e o termômetro registrou 5 graus. A expectativa é que as temperaturas permaneçam baixas até o final de semana. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com uma homenagem que o Parlamento Municipal concedeu nesta semana. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminuem até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. A certidão é de graça, é um direito humano. O seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça a certidão ainda na maternidade, pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou certidão de nascimento. Um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. O Jornal da Câmara está de volta e você vai ver que a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas iniciou a análise das emendas impositivas. Elas foram devolvidas ao Poder Legislativo para adequações. A emenda impositiva é resultado de uma mudança na Constituição que obriga a aplicação do recurso apontado pelo vereador. O presidente da COTC acredita que a legislação fortalece o trabalho que é desenvolvido no Parlamento Municipal. Um momento diferencial no nosso município, que estamos discutindo aqui na Câmara de Vereadores e é claro que também no Executivo Municipal, as emendas impositivas, que realmente é uma novidade, onde cada vereador tem a oportunidade de discutir e dialogar com a comunidade e buscar os grandes gargalos, as grandes necessidades que tem a comunidade e a partir dali o vereador tem a oportunidade de estar canalizando o determinado recurso para resolver aquele determinado problema. Então, emendas impositivas é um fato que dialoga bastante com a comunidade. Ao todo, 9 propostas apresentadas por 6 vereadores no ano passado têm impedimentos para a execução no orçamento de 2016. O líder do governo esclareceu os motivos que prejudicam as indicações. A emenda apresentada pelo colega vereador foi num valor abaixo do valor necessário para realizar. Então, por exemplo, dá um exemplo para a comunidade. O vereador propôs o cercamento do cemitério da Petrópolis, o cercamento total do cemitério. O cercamento quer dizer a construção de muro em todo o entorno do cemitério. E ele dotou lá, fez na sua dotação uma emenda no valor de R$70 mil. Isso é um exemplo.
o valor necessário para fazer toda essa obra seria, vamos dizer, o dobro, 140 mil. Então ela se torna inviável, tecnicamente falando, porque ela não dispõe do recurso necessário para realizar a emenda. Um cronograma foi criado para a análise das indicações. A tentativa é de recuperar as emendas impositivas. Alguns equipamentos também do Hospital Municipal, onde o próprio Hospital Municipal mandou para os vereadores um orçamento do valor do determinado equipamento para ser comprado, e agora o Executivo mesmo está dizendo que não tem como comprar pelo orçamento que o próprio Hospital Municipal, que o próprio Executivo Municipal fez o orçamento. Ele que mandou para os vereadores, né, o orçamento do valor do determinado equipamento a ser comprado. Na próxima semana, os autores vão poder fazer adequações às propostas. Já a nova votação deve acontecer em no máximo 15 dias. Nós estamos nesse processo de diálogo, tentando de fato salvar estas emendas que foram apontadas por impedimento técnico, né? Então eu acho que nós temos que fazer isso, o diálogo está acontecendo e aí depois vai para o plenário, então automaticamente na metade do mês que vem nós estaremos então partindo para a votação, então conforme as conclusões de cada vereador e conforme o posicionamento de cada vereador. E no início desta semana, o vereador Renato Tchecker utilizou a tribuna para lembrar a trajetória de Jorge Chaves, mais conhecido como Sagui. O homenageado dedicou boa parte da vida ao futebol. No estado, atuou como massagista profissional de diversos clubes. Eu comecei em 1960, no 14 de julho, com o Telmo Borroski, entendeu? Em 60 eu comecei no 14 de julho. Aí do 14 de julho eu fui para diversos clubes que está aqui no Band para demonstrar aos esportistas de Passo Fundo um trabalho de profissional. Fui presidente dos veteranos e o Sagui sempre colaborou sem honorários nenhum, e todo sábado a gente treinava lá na universidade, ele ia prontamente massagear ou cuidar de alguns jogadores. Então, o que dizia do Sagui? Dizia que é uma excelente pessoa. Eu estou presidente da Associação dos Torcedores do 14 de Julho, cuja missão é fazer o 14 voltar aos gramados oficiais de futebol. E o 14 está completando esse ano 95 anos de existência. É uma parte belíssima da história do futebol de Passo Fundo. E nessa história se inclui esse menino que durante muitos anos esteve ao lado de atletas profissionais, de atletas amadores, dando a sua contribuição ao esporte. E o Sagui é símbolo do nosso futebol. Esse é o motivo que nos leva a estar aqui ao seu lado, assistir esta homenagem justa que o vereador Tchequinho está fazendo ao Sagui, e que certamente também é uma homenagem à história do futebol de Passo Fundo. Esta homenagem é em forma de reconhecimento ao esporte que o senhor Jorge tem oferecido para a cidade de Passo Fundo nesses últimos anos. E olha que não é poucos anos, é 56 anos como massagista. Então eu li ali por os clubes que ele passou. Realmente é uma pessoa muito querida por todos e eu me sinto prestigiado, me sinto muito honrado em oferecer esse diploma para ele em forma de reconhecimento a todo este trabalho, não só no esporte amador, como no esporte profissional que ele se dedicou e engrandeceu a nossa cidade. É uma grande honra para mim receber hoje à tarde aqui, nessa data, na Casa do Povo, essa homenagem feita pelo vereador Renato Tchecker. Então é um orgulho para mim, para minha família. E esta edição do Jornal da Câmara encerra com um trecho do Pátria Gaúcha que vai ao ar logo após a plenária. O Festival de Vacaria é o destaque do programa de hoje. Uma boa noite e até amanhã. São 4 vultos, 4 heróis, 4 caudilhos, 4 gaúchos a cavalo na razão. Fizeram guerra sem saber que nos legavam a história mais terrunha deste chão. E a
aquele guasca monarca, manda chuva, rei no trono, pica-pau republicano, desses de tirar o sono. Ditou leis pra governar, dizendo com muito entono, a província do Rio Grande não pode ter outro dono. Esse aí, meu companheiro, arisco que nem potrilho, presidiu nosso Rio Grande, foi caudilho dos caudilhos, governou com mão de ferro, doutrinou com muito brilho, a nossa história se curva ante Júlio de Castilhos.